Fala molecada, beleza? Pessoal, vamos fazer um outro experimento sensacional hoje. Só que antes eu queria fazer uma consideração importante, tá? O experimento de hoje, ele vai ser sobre pH. Nós vamos tentar criar uma escala indo desde uma substância bastante ácida até uma substância o máximo alcalina que a gente conseguir observar aqui no experimento. E aí nós vamos ter que usar um indicador de pH. Que indicador vai ser esse? Nós vamos fazer um extrato de repolho roxo. Isso é muito legal. E eu aproveito a oportunidade e já peço desculpas aos meus colegas químicos, né, principalmente ao meu colega, professor Vanildo, de Química, porque esse experimento tem mais a ver com a área dele do que com a minha. Mas por que eu vou fazer esse experimento? Porque numa situação posterior, nós vamos fazer aqui um outro experimento para poder identificar bactérias e fungos em meios de cultura. E o meio de cultura que nós vamos fazer leva esse mesmo extrato de repolho que eu acabei de falar, e por ele ser um indicador de pH, vai ser importante porque a hora que nós tivermos a nossa placa contaminada por fungos ou por bactérias, é provável que tenha uma alteração na cor, e essa alteração na cor tem a ver com o pH. Então só queria deixar claro isso para vocês, o porquê desse experimento, tá? Vamos lá? Para fazer o nosso indicador ácido base, é muito simples. É só nós fazermos um extrato de repolho roxo, tá? Eu já deixei boa parte do repolho aqui cortado para facilitar o nosso serviço. Então o que é importante vocês fazerem? Comprem um repolho médio, pode cortar no meio, metade do repolho é suficiente, tá? Não precisa cortar ele muito grande, né? Nem muito, não precisa deixar ele muito pequeno, na verdade. Aí é só colocar o repolho ali na panela. Eu vou deixar só um restinho aqui pra gente cortar, só para mostrar para vocês mais ou menos o tamanho, né, que nós vamos usar, tá vendo? Esse aqui tá um pouco grande. Então a gente corta aqui. Só um detalhe, viu, pessoal? Como a gente vai lidar aqui com faca e também com o fogão, é importante vocês que são mais jovens aí pedirem para os pais de vocês ajudarem, tá? Uma pessoa adulta ajudar, a pessoa corta aqui para vocês e depois, se possível, a pessoa também coloca o fogão aqui para funcionar, tá? Bom, essa metade de repolho que eu coloquei aqui, se nós utilizarmos 1 litro d'água, é suficiente, tá? Eu já deixei aqui 1 litro de água já medido, né? Só vou colocar aqui na panela. E aí quanto tempo nós vamos deixar isso aqui no fogo? Deixem no fogo médio, aproximadamente uns 25 minutos é suficiente, tá? Então eu já coloquei aqui. Vou pedir para minha assistente retirar esse material daqui, por favor. E agora é só ligar o fogo aqui. Vou abaixar só um pouquinho o fogo. Aí, esse aí vai ficar agora por 25 minutos, tá? Eu já tenho um outro pronto, que eu deixei aqui para acelerar o nosso processo. Então agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos coar. E depois eu vou colocar numa garrafa, se vocês quiserem guardar, pode guardar na garrafa também, tá? Deixar já uma garrafa de reserva aqui. Então esse aqui já está coado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Então agora, bem simples, é só coar o nosso extrato aqui. Ele tem que estar frio já, tá? Pronto. Esse repolho aqui, se quiser aproveitar depois, ele é ótimo, tá? Ele foi cozido aí na água. Se quiser depois temperar, fazer um repolho refogado. Isso aqui não é para desprezar não, tá? Bom,
Esse extrato que vocês estão vendo aqui, de repolho roxo, vocês estão vendo que ele tem uma coloração aí, um roxo intenso, né? E por que ele tem essa coloração? Eu vou explicar melhor depois, mas ele possui um pigmento chamado antocianina, e a antocianina é que vai auxiliar na indicação do pH de algumas substâncias, sejam elas ácidas, alcalinas ou neutras, tá? Depois eu vou explicar para vocês como que isso acontece e por que esse pigmento aí é importante. Bom, acho que deu para vocês verem como é que é, né? Aí ali então agora eu vou deixar fervendo 20 minutos. Aí depois eu faço o mesmo procedimento e posso até acrescentar aqui nessa garrafa. Isso aqui pode ser guardado na geladeira, sem problema nenhum, tá? Valeu, vamos continuar. Bom galera, entenderam como é feito o extrato de repolho? Ele é extremamente importante porque ele ajuda a identificar essas alterações de pH a partir do momento que você mistura o extrato com uma substância que seja mais ácida, que seja neutra ou seja alcalina, né? Mas por que será que ele consegue indicar o pH daquelas substâncias? Depois de nós termos produzido o nosso extrato de repolho roxo, que vai servir como nosso indicador de ácido-base, eu vou então fazer o experimento para mostrar para vocês. Basicamente nós vamos construir uma escala de pH aqui. Eu estou com 8 substâncias diferentes, né? Nós vamos fazer com limão, suco de limão, tem aqui vitamina C, temos um refrigerante. Eu estou usando soda porque ela é transparente, mas o que vai dar de resultado para a soda teoricamente serviria também para outros refrigerantes, tá? Vinagre de cozinha comum, álcool, água mineral. Aqui no rótulo dessa água mineral já tem uma indicação de pH, vamos ver se ela vai ficar mais ou menos compatível. Água sanitária e temos aqui bicarbonato de sódio, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar todas as quantidades aqui que eu tenho de cada substância dentro dos copos e depois eu vou derrubando um pouquinho da nossa solução indicadora para vocês perceberem o que vai acontecer, tá? Então aqui eu tenho suco de limão, eu vou deixar aqui dentro do copo, comprimido de vitamina C, tá ali, refrigerante, soda, o vinagre, todos eu estou colocando na mesma quantidade, vocês estão percebendo, né? Álcool, a água mineral, estou colocando aqui também, água sanitária. Tomem cuidado quando trabalharem com água sanitária, que ela mancha a roupa, né? E aqui o bicarbonato. Eu coloquei ali 100 ml de água e eu vou colocar umas 2 colheres aqui de bicarbonato, 2 colheres de café de bicarbonato bem cheias, tá? Vou diluir bem ali. Colocar o bicarbonato para cá. E agora vamos ver o resultado. Vou começar lá pelo limão. Então, aqui está o nosso indicador. Vamos colocar aqui então, vou tentar colocar mais ou menos a mesma quantidade, tá? Só vou pegar um frasquinho para a gente medir a quantidade e já volto. Bom, eu peguei um frasco medidor, eu vou colocar até essa marca aqui, deve ter mais ou menos 100 ml ou próximo disso, tá? Vou colocar a mesma quantidade em todos. Oh! Olha o que aconteceu aqui no limão. Olha a cor que ele ficou. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com aqui ela vai ter que o comprimido vai ter que fervecer primeiro, tá?
Depois nós vamos ver como é que ele vai ficar. Daqui a pouco a gente já aproxima aí de vocês, tá? Vamos ver ali no refrigerante como é que vai ficar. Ó, dá para perceber que ficou bem azul, quase roxo, ó. Vamos ver agora aqui no vinagre. Tonalidade já está um pouquinho diferente, tá vendo? Aqui no comprimido já vai mudar de cor, ó. Vocês estão vendo que vai mudar um pouquinho de cor também. Que a vitamina C ela ainda está derretendo aqui. Vamos ver aqui no álcool como é que vai ficar agora. Bem azul. Estão vendo? Água. Água também, ó, tonalidade bem azul, relativamente parecida com a do álcool. Tem alguma diferença. Vamos ver aqui na água sanitária. Opa, aqui coisa mudou bem. Olha que interessante isso. Ficou bem amarelo. E ali no bicarbonato, deixa eu mexer bem ali. Vamos ver agora o resultado no bicarbonato. Opa! Olha isso. Ficou um verde bem escuro aqui, quase azul também, ó. Bom, vamos dar uma paradinha, já eu explico para vocês o que aconteceu e aí dá um tempo também para que esse comprimido aqui efervescente possa terminar de ser dissolvido aqui, tá? Não só o repolho, mas também algumas flores e alguns frutos também que tem uma tonalidade mais puxada para o roxo, para o vermelho mais intenso, possui um pigmento chamado antocianina, e é esse pigmento quem dá essa coloração a essas substâncias. E observou-se já, a partir de muitos estudos feitos em laboratório, que a antocianina pode ter alguma alteraçãozinha na sua manifestação, numa flor ou num fruto, podendo ter alteração desse fruto, dessa flor, variando do vermelho até o roxo, por exemplo, mas depende muito do próprio pH. Então, como eu falei para vocês que é importante para mim esse estudo, porque eu sou agrônomo de formação e a gente tem que estudar muito pH do solo, né? Será que uma planta que tem um fruto ou que tem uma flor, por exemplo, que disponha desse pigmento, pode ter alguma alteração na sua coloração em função do pH do solo? Isso é legal vocês pensarem, né? É provável que tenha sim, mas eu queria que vocês dessem uma pesquisada nisso e fica como se fosse já um desafio para um próximo experimento, tá? Bom, pessoal, vocês vão perceber que eu mudei algumas coisas de posição, tá? Tentei colocar mais ou menos como ficaria numa escala de pH. O que a gente observa aqui é que essa cor está variando do vermelho a um verde aqui, né, no final da nossa escala, né? E aí o que a gente verifica, né, que quanto mais ácido, mais puxa para o vermelho aqui, e quanto mais alcalino, nós vamos nos aproximando do amarelo e do verde para o lado de cá, tá? Basicamente o que a gente teria aqui, o limão, às vezes até o refrigerante, não necessariamente aqui a soda, mas os refrigerantes à base de cola, né? Geralmente eles têm um pH ali próximo do 2, 2,5 por aí. Limão, pH em torno de 2 mais ou menos, tá? E aqui por que será que deu essa reação, né? Porque o limão tem o ácido cítrico, né? E que aí acabou reagindo com a solução de indicação, o indicador, né? E acabou dando essa tonalidade.
Na vitamina C nós temos o ácido ascórbico, então acabou ficando também com um vermelho mais intenso, tá vendo? O vinagre geralmente tem um pH em torno de 3 por aí, você tá vendo que ele tem um tom vermelho também, ele tem o ácido acético, né? E no caso do refrigerante tem o ácido fosfórico, e que talvez aqui pelo fato de eu ter colocado um pouco a mais, né, do que deveria ter colocado da solução indicadora, ele deu esse tom mais arroxeado, porque na verdade ele teria que ter ficado um pouquinho mais vermelho. Se eu colocar um pouco mais de refrigerante aqui, com certeza ele vai puxar mais para o vermelho, né? A água, se nós olharmos no rótulo aqui, essa água tem um pH bem próximo do neutro, próximo de 7, 7.2, né? E essa tonalidade do azul, geralmente aí do azul fica perto do 7 e do 8 mais ou menos, que é o que a gente está vendo aqui entre essa água mineral e esse álcool, né? E aí quanto mais alcalino, porque passando do 7 aqui e nos aproximando aqui do 14, né, que é o limite aqui da escala de pH, a gente vai percebendo uma mudança de tonalidade das cores, como aconteceu aqui com a água sanitária, né? Aqui tem hipoclorito de sódio, e que ao reagir então com a solução indicadora já deu essa tonalidade mais puxada para o amarelo. E ali no bicarbonato, né, o bicarbonato, que é uma substância bastante alcalina, já deu esse tom bem puxado para o verde, né? Bom, isso aqui é muito interessante para a gente perceber que há a possibilidade de nós fazermos uma estimativa do pH de determinadas substâncias usando uma coisa muito simples, que é o extrato de repolho que nós utilizamos aqui, e que, como eu já falei para vocês, possui um pigmento chamado antocianina, e que, de acordo com o pH a qual ela é submetida, né, ou ele é submetido, esse pigmento, ele acaba manifestando uma alteração na sua tonalidade por causa do pH. Então ele reage em função do pH do meio, tá? Curtiram o experimento? Vocês viram a escala de cores que a gente conseguiu? Sensacional, né? Se nós tivéssemos outras substâncias que pudessem ser testadas, a gente poderia variar desde um amarelo até um vermelho bastante intenso, tá? Nós testamos algumas aí, mas fica a dica aí para vocês fazerem com outras substâncias em casa. Bom, se vocês curtiram esse experimento, por favor, compartilhe aí o vídeo com outras pessoas, dá um like aí para dar uma força pra gente e nos estimular a fazer outros vídeos. E pense numa coisa importante, tá? Que eu já comentei aqui em outro momento. Esse extrato aí, indicador de pH, não serve só para isso. Vocês vão ver que no próximo experimento nós vamos usá-lo de uma maneira um pouquinho diferente, mas ele vai fazer parte do experimento, para poder criarmos meios de cultura para cultivar bactérias e fungos em ambiente ali relativamente controlado, tá? Um abração aí para vocês, até o próximo vídeo. Valeu, galera!